Olá, brilhantes! Estamos de volta na nossa terceira temporada do podcast da Dinco Empregos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudio Tago e se preparem porque o tema dessa temporada é show de bola. Fala, Betão! Olá, meus queridos! Muito bom estar de volta, hein, patrão? O negócio vai ser louco e o tema sinistrão, mas a gente trouxe um cara de peso hoje aqui pro nosso DincoCast. Galera, o tema central desse podcast, ele é propósito. Vitão, será mesmo que propósito importa? Será mesmo que propósito é uma parada que faz sentido ou uma coisa já passado, já tá batido isso aí, já era, não faz sentido nos dias de hoje? Vamos usar uma forma mais contemporânea de falar sobre isso, né? Então, usar uma coisa cultural que está acontecendo no momento agora. Assim como o Indiana Jones está atrás do seu tesouro escondido, os brilhantes, vou usar o termo de vocês, hein? Opa! Os brilhantes, eles não vão atrás do propósito, eles descobrem o propósito em vida. Cara, maravilha! Nosso querido Vitão, haja coração, hein? Roda a vinheta! Nessa temporada que trazemos o tema central, propósito, que vai além das fronteiras, mas em cada episódio um convidado diferente para trazer um olhar diferente para esse tema que é o propósito. Nessa terceira temporada temos um total de cinco episódios. E o bagulho vai ser show. Melhor que outro. Pode nos acompanhar aí pelo Spotify. Eu sempre esqueço esse nome, Spotify. Mas pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo nosso canal do YouTube. Se você curtir o conteúdo, não se esquece. Dá um like, clica no sininho e segue a galera. Beleza? Tamo junto. Legal, e o convidado de hoje já é conhecido por vocês, já participou, né, da nossa segunda temporada, deu uma polêmica aí, o Vitor aparece, os haters também aparecem, é uma coisa muito... Fica uma coisa bem engajada ali, o meu trabalho aumenta para responder, né, mas é isso aí. E quando nós estávamos planejando, já conversamos com a equipe, já, o Vitão tem que estar aqui, tem que estar abrindo a nossa terceira temporada, né? Obrigado por comparecer aí. E nós, né? Nós temos sempre conversas muito quentes, né? O Vitão agora também, além de ser meu amigo, meu companheiro de golfe agora, também é meu consultor espiritual, tá? E essas conversas, elas são tão impressionantes, quentes, que trouxemos ele aí para compartilhar um pouco dessas conversas, né? É um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Da gente discutir um tema que é tão importante, né? Nos nossos dias. Temos ouvido falar bastante sobre isso. Então vamos tentar trazer uma perspectiva diferente aí para a gente trabalhar esse tema e juntos chegarmos a algumas ideias de como viver isso em vida, né? Isso que vai ser importante. E o Vitão, pouco tempo que eu conheço o Vitor, e ele é, na minha opinião, um dos caras mais inteligentes que eu conversei aqui no Japão, mas sem zoeira. Sem zoeira. Tá dentro não, eu tô falando com base no que eu tô falando. A gente já participou de reuniões ali com ele, e esse tema que a gente vai falar sobre o propósito, eu acho que se você clicar na internet aí vai ter muita coisa para você buscar o que é o propósito, como que a gente encontra, mas tenho certeza absoluta que hoje vocês vão ter uma ótica diferente do que tem aí no mercado. Esse cara é monstro. Eis que... Uma palhinha de quem nós trouxemos hoje. Uma palhinha, vai aí. Cara, aqui eu tenho que ler a parada aqui, hein, patrão? O negócio aqui é louco. E tem um... Mas vamos lá. Vou tentar, hein, mano. O Vitor, ele é formado em jornalismo pela... Como que é o nome, Vitão? Rutgers, moleque! University nos Estados Unidos. Possui 2 bacharéis, se liga só, em teologia e é mestre em aconselhamento bíblico pela Master University of Divinity em Indiana, USA. Vitor também é casado com Andréia, pai de Caroline...
Camille e Karine. E já trabalhou como correspondente, caraca, você não é fraco não, Vitão. Como correspondente internacional da CNN Brasil, durante as eleições para presidente do Brasil em 2022. Não é fraco não, ó. E aí, rapaz, Vitão, seja muito bem-vindo. Para começar a nossa conversa, o que você definiria propósito e por que ele é importante, assim, para propósito além das nossas fronteiras? Como o Beto bem disse, é um tema bem batido já, né? Então nós vamos tentar aqui não trazer talvez algo novo, mas tentar pensar sobre esse assunto de uma forma mais didática, mais prática, assim, né? Pra gente entender como isso funciona, principalmente dentro do rumo empresarial, dos negócios, né? Da nossa realidade e contexto no Japão. Eu acho que isso é muito importante. Bom, eu acho que o dicionário da língua portuguesa talvez definiria propósito como algo que você faz ou tem a intenção de fazer. Algo que você deseja conseguir. E acredito que os pensadores, eles têm tentado, né, definir isso em termos, em categorias e tudo mais. E acho que tem penso que tem três termos que se misturam quando nós estamos falando sobre propósito. As pessoas costumam usar como sinônimos palavras como meta, objetivo e propósito. Mas ao meu ver, essas três coisas elas têm suas próprias definições e apontam para uma direção diferente do propósito. Mas elas como se meta, objetivo e propósito convergessem numa coisa só, e é necessário termos essas três coisas muito bem definidas para sabermos realmente aquilo que nós estamos fazendo e qual a intenção pelo qual fazemos o que fazemos, né? Isso é muito importante. Então vamos, primeiramente, tentar definir essas três coisas, né? Para mim, meta fala sobre direção, é aonde eu quero chegar, qual é o destino, qual é o lugar que eu quero ir. Isso é muito importante a gente definir isso. Sem meta, é impossível você conseguir chegar a algum lugar, certo? O objetivo é algo que justifica a razão pelo qual eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, por exemplo, a meta deve responder a pergunta aonde? Onde vamos? Certo? O objetivo é responder a pergunta para quê? Para quê? Qual é o propósito no sentido assim de entender como que eu vou definir esse destino e quais são os processos que eu preciso chegar até chegar lá. Então eu tenho objetivos no meio que vão ser traçados e aí chegar até lá. Já o propósito não. O propósito ele é super importante porque ele define o porquê. Fala da motivação, fala da intenção por que nós fazemos o que fazemos. E define também a razão pelo qual aquilo existe. Então é fundamental nós termos essas três coisas muito bem definidas para entendermos exatamente se o que estamos fazendo e o que fazemos, né, é movido por algo que é realmente importante para nós, né? E vai nos trazer realização, satisfação e um sentimento de completitude no final, né? E dentro da sua opinião, da sua visão, o propósito, ele vem acima dessas outras duas, de meta e objetivo? Não, eu acho que as três coisas se unem de certa forma. Elas são necessárias. Ter esses três componentes, vamos dizer assim, dentro daquilo que nós estamos tentando fazer é fundamental. É importantíssimo ter as três coisas muito bem definidas aqui. Deixa eu usar uma ilustração para ajudar você a pensar isso. Por exemplo, se nós perguntássemos... Vamos usar uma ilustração meio esquisita aqui, mas vamos lá. Se nós perguntássemos para a água, por que você existe? Certo? A água talvez dissesse, a minha meta é ser bebida. Certo? Essa é a minha meta. Eu quero chegar no fim da minha existência e alguém me beber. Ok? Aí você perguntasse pra água assim, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é matar a sede de alguém. Ok? Então ela tem a meta muito bem definida, ser bebida. O objetivo dela é ser consumida por alguém ou matar a sede. Essa foi boa, então. Matar a sede de alguém. E qual é o propósito? É a razão pelo qual ela existe. Ou seja, ela foi feita para molhar. Entendeu? Então repare como as três coisas são importantes dentro daquilo que nós estamos chamando, né, de definir nossa natureza e nossa identidade. Porque o propósito fala sobre natureza e fala sobre identidade. E quando essas três coisas estão muito bem alinhadas, elas cumprem esse estado de ser, talvez, de cada ser humano, de sentir-se realizado, satisfeito, pleno, certo? Agora, eu vou trabalhar isso de uma forma muito maior porque eu acredito que é necessário também transcender isso. Não é simplesmente você ter uma boa meta, um bom objetivo e um propósito. Ter algo que transcende essa experiência para que nós possamos encontrar esse lugar de satisfação, de plenitude, sabe? Eu gosto da palavra plenitude. Ela é linda porque traz esse estado que você está completo apesar das circunstâncias da sua vida. Porque as circunstâncias, muitas das vezes, elas não mudam, elas até pioram. Mas o estado de ser de cada um diante dessas adversidades, diante das circunstâncias boas ou ruins, é que define realmente qual vai ser o estado de completitude e satisfação que um vai encarar, enxergar e viver, entendeu? Então isso é muito importante. Então, deixa eu abranger um pouquinho mais o tema, tá? Se uma pessoa ela tem uma excelente meta, vamos colocar assim, o meu objetivo é chegar naquele ponto lá, mas se ela não tem propósito e ela não tem objetivo,
O final é vazio. Né? Sim. Ela chegou onde ela tinha que chegar, mas ela se sente insatisfeita. Ela não tem alegria naquilo que ela produz e naquilo que ela faz. Então, repare como as 3 categorias são importantes, né? O outro, se a pessoa tem um objetivo, mas não tem meta e nem propósito, o resultado disso é frustração e cansaço. Né? Então, novamente, as 3 áreas são importantíssimas no trabalhar desse estado de ser satisfeito e alegre, feliz com aquilo que você está realizando. Agora, se a pessoa tem um propósito, mas não tem meta e não tem objetivo, ela vai viver tanto vazio quanto frustração. Me corrige se eu estiver errado, né, naquilo que você falou. Então, eu posso conseguir, eu posso atingir uma meta, para atingir essa meta, posso até colocar um objetivo, mas o propósito, na verdade, é aquilo que me move. Eu não vou alcançar, ele já existe comigo, vai caminhar comigo. É a motivação, né? A intenção. É como se fosse um termo guarda-chuva, que tá debaixo da meta e objetivo, mas ele é que, né, que traz o sentido, traz a razão pelo qual fazemos o que fazemos. Mas se você tiver propósito e não tiver esses pontos, tanto de partida como de chegada, você vai ficar confuso, né? Você não vai saber exatamente quais são os parâmetros que estão sendo estabelecidos para você discernir e fazer uma análise assim, sincera, honesta do que você faz. E se o que você faz está produzindo algum bem maior para as outras pessoas. Né? Isso é muito importante, que não seja uma coisa que tenha um fim em mim mesmo. Entendeu? Tentar atingir outras pessoas, né, Vitão? É necessário isso, porque senão né, nós chamamos isso na psicologia do síndrome de Narciso, né? Que é uma coisa que é muito egoísta e não produz fruto aquilo que é egoísta, aquilo que não tem, né, nenhum tipo de movimento em direção ao próximo, né? Ou ao bem-estar de qualquer pessoa ou da humanidade em si. Então isso é muito importante, a gente entender essas dinâmicas que trabalham meta, objetivo e propósito. Porque se você também não tem um propósito muito bem definido, Tago, você pode chegar numa meta, você pode ter um objetivo, é como se você estivesse subindo uma escada, certo? E aí chega no fim da escada, você descobre que a escada está ancorada na parede errada. Eu acho que é exatamente isso, Betão, que aconteceu comigo, né? Porque eu tinha aquele sonho, aquela meta de ter o meu negócio, de dar emprego. Só que aí quando você consegue e você está lá e você fala, e agora? Para que eu vim? Para que eu existo? Para onde eu vou? Aí você começa a entender que seu propósito ele não estava definido naquilo que você queria naquele momento, né? Não sei como isso pode ser chamado, sabe? Mas você vai caminhando e você vai enxergando, na verdade, os seus erros, né? Como você acha, nossa, eu achava que eu queria tanto aquilo. Aí quando você tem na mão, você fala, ué, tudo isso. E agora? Cara, e agora? Você me lembrou muito de uma história de um jogador de futebol americano chamado Deion Sanders. Ele era o MVP, né? Ele era o melhor jogador da temporada. E ele estava na Super Bowl, que é o campeonato final, né? E o mais desejado por todos os jogadores. Você quer chegar no Super Bowl. Então tá aí a meta. E o objetivo é você ser um grande jogador para você chegar com o seu time lá e cumprir aquele objetivo, certo? E aí ele conta a história que ele ganhou a Super Bowl, foi, né, condecorado, fizeram, né, grande movimento de que ele era o cara que ganhou bônus, ganhou carro, ganhou um monte de coisa. E eu lembro que ele conta essa história, né? Ele disse que ele chegou no quarto dele, fechou a porta, depois de tanta celebração, a madrugada inteira celebrando, e ele chegou, sentou na cama, pegou o telefone, ligou para uma concessionária de Lamborghini, ordenou, né, pediu a Lamborghini dele, e ele conta que naquela hora que ele desligou o telefone, bateu um negócio nele que disse assim, e agora? Ele chegou ao topo, ele chegou ao objetivo e à meta que ele tinha, mas ele não tinha propósito naquilo que ele estava fazendo. E ele disse que bateu assim um bad, né, a gente chama, né? Bateu uma depressão profunda nele, que a única coisa que ele pôde fazer naquele momento é dizer assim, onde que eu vou, o que que eu faço agora? Acabou minha vida, eu cheguei ao objetivo, cheguei à meta, mas não tem mais nada além disso. E aí, né, ele conta como testemunho disso que é aí que ele virou a sua face para Deus. E ele descobriu que ali estava o propósito. E, né? ó, cara, tudo isso que você tá falando, Vitão, é assim, ó. Para mim, eu nunca corri atrás de propósito, não, cara. Eu, tipo, sabe uma coisa que até hoje eu penso, Vitão? E é bom de estar falando com você, porque você é louco. Tudo que eu faço, Vitão, eu sempre quis fazer com excelência. Certo. Tudo que eu fiz, eu sempre fiz com excelência
com esforço, com dedicação. Então, por exemplo, na época que eu competia, que eu nadava, então eu queria ser o melhor ali, eu tinha que fazer o melhor de mim, trabalhar com essa excelência em tudo que eu estivesse fazendo. No trabalho, nas coisas que eu estou fazendo. Então, assim, no meu pensamento, esse lance de propósito, eu nunca fiquei correndo atrás dele, eu procurando saber qual que era o meu propósito. A minha cabeça era tipo assim, eu estava até refletindo em casa, escrevendo um pouco aí um esboço das coisas que eu imagino e pensando assim, tipo, se eu fizer tudo com excelência, se eu fizer tudo entregar da melhor forma possível para mim e para as outras pessoas, então até hoje eu sempre imaginei que o propósito, ele me acha. Então, tipo, o meu propósito hoje, sei lá, era esse, mas o meu propósito amanhã pode ser que muda, e aí muda. Hoje eu tô preso numa situação assim, tipo, meu propósito master, eu acho. Quando eu subi ali no púlpito para pregar a primeira vez. Cara. Então, ali para mim, Vitão, acho que talvez tudo o que eu fiz até hoje estava direcionado para isso, mas assim, o ajudar pessoas, o trabalhar e poder estar ajudando as pessoas no dia a dia, no trabalho, isso proporciona pra gente, né, o lance de ajudar as pessoas, né, moço? E talvez eu hoje começo a pensar que talvez esse propósito master meu, ele me encontrou e talvez era isso que Deus ele tinha preparado para mim. Então assim, eu não sei, então, tipo, escutando você falar assim, esse lance, você acha que eu estava equivocado em estar pensando assim, lance de excelência e não encanar com o propósito, e hoje, de repente, tô aqui, cara, que é isso mesmo, que eu treinei todo esse tempo para isso aqui. Então, hoje, eu imagino que hoje eu achei, assim, meu propósito. Eu acho que você falou de 3 coisas aí que precisam ser um pouquinho esclarecidas, que não foi a linguagem que você usou, mas está muito bem definido aí, que é a questão de identidade, vocação e propósito. Certo? A identidade é quem eu sou. Certo? E quem define isso não é nenhuma pessoa. Sim. Não é a minha esposa, não são os meus amigos, não é a sociedade. A sociedade pode até colocar rótulos em mim, devido à minha função, devido a quem eu sou, à minha reputação. Sim. Certo? Ela pode colocar esses rótulos, mas só algo que transcende, que é perfeito, que é amor, que me ama e não me condena, que, sabe, tem certas características que são necessárias para essa pessoa definir você e quem você é. E dentro da cosmovisão cristã, né, a qual nós fazemos parte, nós cremos que é o Criador, é o Eterno que define nossa identidade. Então a identidade é imutável, certo? Quem define se torna imutável essa identidade. Então aí nós partimos desse princípio. Eu sou quem eu sou a partir do que o Criador diz quem eu sou. E aí eu vou me mover e perguntar, ok, agora eu sei quem eu sou, o que eu faço com aquilo que eu sou? E aí nós vamos para a nossa vocação. Certo? E a vocação vai nos levar ao chamado, certo? Eu não estou usando linguagem religiosa aqui, qualquer pessoa tem um chamado, que é a razão pelo qual foi criado e o que deve fazer. Esse chamado vai nos levar a discernir, certo? E não descobrir. Então é discernir o nosso propósito. A pergunta que eu mais respondo agora dentro do meu ofício pastoral é: qual é a vontade de Deus para minha vida? E eu sempre respondo da mesma forma: você não descobre isso, você vive isso. Né? E aí, de repente, você está vivendo aquela experiência e você encontra satisfação e realização. Então, eu quero descobrir qual é a minha vocação. Eu faço uma pergunta só para você. Você faria o que você faz por nenhum dinheiro nesse mundo, por zero? Se você não ganhasse nada o resto da sua vida, você continuaria fazendo isso? Pronto, você descobriu a sua vocação. Né? Mesmo se ninguém te pagasse um centavo, você continuaria fazendo da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, o que você está fazendo agora? Você descobriu a sua vocação. Certo? Agora manifeste essa vocação e define, e aí descubra o seu propósito no meio dela. Você através da vocação. Exatamente, né? Agora, o problema dos nossos dias é o seguinte, que as pessoas desejam descobrir quem elas são, elas querem saber a sua vocação e definir o seu propósito, mas ninguém está disposto a sofrer por isso hoje. Todos querem isso de mãos beijadas. E é um processo, né? Certo. Eu lembro um tempo atrás que... eu tenho quase 50 anos de idade, certo? Então, assim, na minha época, minha mãe fazia pipoca na panela. Né? Até hoje a gente faz pipoca na panela lá em casa, que é mais gostoso, a gente gosta mais, né? Mas era um processo, demoraria ali 5, 6, 7 minutos, certo? Aí a tecnologia avançou, aí ganhamos um saquinho que você coloca no micro-ondas. Aí em 3 minutos apita lá, todo mundo fica o quê? Na janelinha do micro-ondas esperando. Nós temos ansiedade sobre pipoca hoje em dia.
Nós não conseguimos sofrer 3 minutos quando os nossos antepassados sofriam 10 para fazer. E aí tá diminuindo cada dia mais, porque a gente fica... Tem gente que abre o micro-ondas antes de estourar o negócio todo. Porque a gente quer logo consumir aquele negócio. Então, essa falta de sofrer hoje impede certa sensibilidade de descobrir essa vocação e esse propósito, sabe? De estar ali, vivendo a sua vida, desfrutando disso e identificando essas coisas, porque nós não estamos dispostos a sofrer no século XXI. Tem um termo no futebol hoje até, né? O time tem que aprender a sofrer para poder vencer, né? Tem esses processos. E hoje as pessoas não querem viver os processos, não querem ter um tempo, né? Eles estão... Você fez um curso na internet, você é especialista hoje de qualquer coisa. Não é? Então essa ansiedade está impedindo as pessoas de ter sensibilidade para, primeiro, saber de onde vem a fonte da sua identidade e aí descobrir a sua vocação no meio desse processo e aí definir esse propósito, sabe? Saber como ele se manifesta na sua vida, esse propósito. Deixa eu ler uma frase aqui que eu separei aqui para vocês, de um pensador cristão muito famoso chamado C.S. Lewis. É um dos meus favoritos, assim, leio sempre estou voltando para ele como ter um padrão de conhecimento, de pensamento assim, sobre como viver essas coisas. Olha o que ele disse assim, ó: a felicidade que Deus destinou às suas criaturas superiores, ele fala dos seres humanos como ápice da criação, né? O que ele destinou às suas criaturas superiores é a felicidade de estarem livres e voluntariamente unidas a ele e umas às outras, num êxtase de amor e alegria. Deus os criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Olha isso. Essa analogia que ele usa aqui é sensacional. Deus os criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Ora, um automóvel feito para andar com gasolina não andará bem com nenhum outro combustível. E Deus projetou a máquina humana para andar à base dele mesmo. Ele é o combustível que o nosso espírito foi projetado para queimar, o alimento que fomos feitos para consumir, e não há nenhum outro. É por esse motivo que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira, sem termos de nos preocupar com a religião. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz independentes dele, simplesmente porque não existem. Não há sucedâneos ou remédios para isso. Certo? Então aí está, eu acho que é a definição de propósito. Nós entendemos quem nós somos e eu acho que tem até uma premissa aí, é entender quem Deus é. A partir dessa clareza de quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. A nossa vocação se manifesta a partir disso. E aí o propósito se descobre no processo. Né? Então, é viver esse processo que é a sofrência aqui. É que necessita vida, necessita tempo. Não é com 12, 15, 18, 22, 23 que você vai começando a manifestar isso aos poucos. Mas é na maturidade, nos embates, no caos, nas dificuldades que essas verdades começam a ser manifestas, sabe? Essas virtudes começam a tomar o seu lugar e a gente começa a ser esse motor movido a esse tipo de óleo, sabe? Que eu acho que é fundamental na nossa vida a gente descobrir isso, né? E eu tenho que perguntar uma coisa, Vitão, escutando você falar tudo isso, você acha que, por exemplo, essa ansiedade, essa busca por saber o que é o meu propósito, de repente, para essa geração que hoje a gente vê aí, essa molecada hoje aí, não sei, cara. Não sei se talvez porque a internet não era tão difundida antigamente, se não escutava tanto, mas hoje tudo a pessoa tem aí depressão, ela tem síndrome disso, síndrome daquilo. Você acha que isso aí tá ligado, Vitão, de tipo, o propósito não ter... Pô, por que é a vida? Eu não tenho propósito nenhum e tipo, por isso que de repente não faz sentido nada pra mim, de repente eu entro num canal assim de depressão, você acha que tá ligado isso aí? Tem a ver isso aí? Muito. Eu não tenho dúvida disso, porque nós estamos deixando que as coisas periféricas, por exemplo, circunstâncias, o ambiente geográfico, por exemplo, aqui no Japão isso tem que ser considerado isso. Porque as pessoas, embora estão vivendo aqui, a mente delas não está aqui, muitas vezes. Certo? Elas têm... É como se fosse era uma pausa no videogame. Vieram para o Japão, começaram a trabalhar, começaram a entregar suas vidas ao trabalho e deram pausa, literalmente. E estão esperando dar play de novo em outro lugar. Certo? Então, repare como isso tem um efeito direto, né, na saúde emocional dessas pessoas, mental e tudo mais. Certo? Então, o problema que você está dizendo é o seguinte: nós estamos deixando as circunstâncias, o ambiente geográfico, as relações e o trabalho definir quem nós somos. Então, eu sou quem eu sou a partir do meu êxito no trabalho. Então, se eu sou bem sucedido no trabalho, pronto, aí eu sou uma pessoa
do bem, sou pessoa bem-sucedida, estou satisfeito. Mas você sabe muito bem que qualquer uma dessas coisas não são suficientes para definir quem nós somos, porque elas são instáveis. Hoje, a economia pode estar estável, amanhã pode ter uma outra crise mundial, como teve há 10 anos atrás. E são ciclos, né? Você sabe que são ciclos. 10, 15, 30 anos, tem esses ciclos. E aí as pessoas vão se definindo a partir das questões circunstanciais ou periféricas da vida. E quando essas coisas não estão muito bem resolvidas, ou elas estão em declínio, ou depressão, né? Essa é a palavra depressão. Tá aí. Vem daí essa palavra depressão. Então, aí as pessoas perdem o seu sentido na vida. Entendeu? Então, eu acho que um exercício que nós temos que fazer é exatamente isso. Será que as circunstâncias ou as coisas periféricas me definem ou eu defino essas coisas? Eu estou em controle dessas coisas ou essas coisas estão em controle de mim? Isso vai, com certeza, afetar nosso estado mental e emocional. Não tenho dúvida disso, certo? Agora, quando eu sei quem eu sou, eu estou muito definido na minha vocação, devido a quem eu sou e quem o transcende, quem é que transcende, o Criador é. Pronto, aí o meu propósito se encontra independente de qualquer uma dessas circunstâncias. As pessoas têm essa ideia que vou ser feliz quando eu for empresário, quando eu for dono da minha empresa, quando eu tiver... Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver grana. Exatamente. E eu vi essa semana um podcast sobre um grande empresário que ele falava, você quer ficar rico, não se torne empresário. Porque você vai trabalhar 10 vezes mais, você vai... Provavelmente no início você vai ter que trabalhar de graça por muitos anos até que você chegue até um certo patamar. E aí nós estamos agora... Tem um embate direto com esse movimento que nós estamos vivendo aqui nos nossos dias, que a gente disse. Se a pessoa não está disposta a sofrer 10 anos, como esse empresário testemunhou, ela nunca vai chegar naquele lugar, porque é necessário passar por esse processo. E as pessoas não querem passar por esses processos hoje. E eu acho que dá para... No nosso ramo, né, de empreiteira, nós somos bem antigos, então o que tem mudado, sabe? Em como nós trabalhamos ou como nós atendemos os nossos funcionários. Então, os nossos funcionários, nossos parceiros antigos, sabe? Eles vinham com um propósito, sabe? Definido. E ali no Japão, aqui no Japão, eles definiam as suas metas, seus objetivos, como se eles alcançar um valor, sabe? Uma propriedade no Brasil e retornavam. Então, nós tínhamos poucos problemas assim com relação a faltas ou depressão. Né? Hoje é completamente diferente, né? Então hoje nossos maiores problemas são realmente dar esse suporte, porque as pessoas estão depressivas, e se você entrar assim para conversar num assunto mais particular, você começa a enxergar que ela não sabe o que ela vai fazer, nem quando retornar, né? Ou se vai retornar. Então ela acaba vindo para o Japão e não consegue colocar esses pontos, sabe? As vírgulas no lugar certo, o ponto no lugar certo. Então, ela acaba entrando em depressão e entra num ciclo sem saída ali. O cara fica rodando, igual o rato ali que roda naquela roda lá. Sim. E é o que você falou, o lance do game aí. O cara parece que de repente desligou, pausou, fui agora. Então... E vira meio robô, né? É uma máquina, né? De fazer dinheiro e cumprir seus objetivos e metas, mas sem propósito. Né? E aí que tá a questão. Certo? Porque viver assim é viver como bicho. Não estou falando de aparência, estou falando de instinto. Sim. Né? Você vive a partir de instinto, você não vive mais com propósito. Nossa. Produção, tá caindo os trem aqui. Vitão, eu pensando agora uma coisa aqui, ó. Quanto tempo você tem de Japão? Tem 15 anos de Japão. 15 anos de Japão. E você acha que esse tempo de Japão influenciou em alguma coisa no seu propósito? Ou você já tinha isso bem definido quando você chegou aqui no Nihon? Ou conforme o tempo isso vai tendo uma mudança? Como que é isso? Essa é uma ótima pergunta, né? Não pensei sobre isso, mas eu tenho certeza que as dificuldades, as adversidades, principalmente culturais, né, de língua, a minha experiência como pai com as minhas filhas na escola japonesa, por exemplo, meu relacionamento com o André, que mudou, né? Nós estávamos os dois trabalhando nos Estados Unidos, e aí vem para cá, e aí tem uma dinâmica diferente, né, dentro de casa. Todas essas coisas estão cooperando de alguma forma para ser o teste, né, para saber se esse propósito está no eixo correto, está no lugar certo ou não. Então, por exemplo, as pessoas falam muito sobre pandemia. A pandemia, para mim, foi um tremendo de uma ajuda. Veio para definir e discernir muito bem quem eu sou e aquilo que eu estou fazendo. Eu creio que as adversidades, elas são tesouros, são ferramentas
assim, maravilhosas que nos ajudam a enxergar, né? Que eu gosto de usar essa analogia que o pessoal fala comigo nas fábricas aqui, é como aquela máquina de prensa que tem na fábrica que vai tirando os baris, né? Vai tirando aquelas pecinhas. Isso que é pandemia para mim, isso que é as dificuldades nos relacionamentos, isso que é viver numa cultura diferente da sua, né? Então eu acho que vai tirando aqueles barizinhos, né? Aquelas são os extras, né, que fica e vai nos transformando e nos levando àquela moldura que é o padrão necessário para que a gente possa viver de acordo com a vontade do Criador, né? Então, para mim, esses 15 anos tem sido uma escola. De verdade, assim, uma escola que talvez eu não teria a mesma experiência nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu vivi 20 anos nos Estados Unidos, eu tenho mais tempo de Japão do que de Brasil hoje. Então, essa experiência transcultural de 3 culturas diferentes, né, e são diferentes, isso só contribuiu para o meu crescimento, para a minha maturidade, para também revelar meus podres, meus erros, meus problemas e tudo mais, e tudo isso começou a cooperar. E lógico, isso se manifesta nos relacionamentos, se manifesta naquilo que eu faço. Então o Vitor de 15 anos atrás é outro cara completamente diferente, graças a Deus por isso. A gente olha pra trás e fala assim, pô, com certeza como o vinho, né? Vai melhorando com os anos. Eu ia perguntar agora, melhorou ou piorou? E lembrando que o Vitor, ele veio de uma forma diferente da nossa, né? De descendência para trabalhar. Sim. Vem com outro, não sei se poderia ser dito como propósito, né? Mas um objetivo, né? Então, essa parte aí, se não for tomar muito tempo aí, gostaria até que você entrasse um pouquinho, né? Você não veio como um decassegue, né? Nós entendemos quem Deus era em nossas vidas, eu e minha família, né? E principalmente eu e minha esposa. A partir disso, nossa identidade foi muito bem formada, isso foi em 2001, basicamente. Eu tive essa experiência com Deus 10 dias após caírem as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Eu vi da minha casa esse acontecimento, né? Nós morávamos numa montanhazinha assim, e dava para ver o Rio e o outro lado era Manhattan, né? Nova York. E a gente viu o episódio todo da janela de casa, certo? E aquilo mudou completamente a minha vida, né? Eu tive um encontro com Deus 10 dias antes daquilo, e aquilo aconteceu, e aquilo veio para realmente ser o teste para saber se realmente esse era o caminho que eu estava buscando seguir, né? Então, nós caminhamos por um tempo lá nos Estados Unidos, andamos juntos, conhecemos a Deus, né? Nós como família, eu também trabalho e tudo mais, a gente estava muito bem envolvido lá, e tivemos esse chamado de Deus para o Japão. Então, meu visto é religioso, né? Então, não vim aqui como descendente, não tenho nenhum tipo de descendência da minha família, e nós viemos como um chamado de Deus e uma decisão mesmo de deixar tudo, né? Uma vida bem confortável que nós tínhamos, trabalho bem resolvido, tudo muito bem encaixadinho, família, né? Nos Estados Unidos e tudo mais, e nós tomamos essa decisão de vir para cá e de renunciar tudo aquilo que nós tínhamos construído até aquele momento para começar do zero e começar algo novo. E se essa identidade, essa vocação, esse propósito não estiverem muito bem definidos, é quase impossível você, né, viver isso, né, e decidir viver isso. Eu acho que a decisão é a chave do negócio. Então, essa é a condição que nós viemos para cá. Isso poderia ter dado errado e poderia dar certo, certo? Porque são percepções que nós vamos tendo, certo? Deus não apareceu um anjo lá na porta da minha casa e falou assim, ó, vai pro Japão porque é isso que... Não, a gente vai percebendo as coisas, a gente vai tendo experiências e a gente vai entendendo, é o que você falou. A gente não é uma coisa de achar, é viver, sabe? A vida é a escola e a vida que vai nos ensinando e revelando esse propósito. Então é muito importante nós estarmos dispostos a isso, sabe? Estarmos abertos a essas experiências, porque muitas pessoas falam assim, não, eu quero o meu mundinho, vou me fechar aqui, isso aqui é suficiente para mim, e aí não expande a consciência, não tem experiências que vão fazê-la sair da sua caixinha. E aí vivem depressivas, tristes com tudo, relacionamentos são frágeis. Né? Tudo isso é consequência de escolhas que nós vamos fazendo durante a vida. Mas quando nós temos essa convicção, vamos falar assim, de quem Deus é, de quem nós somos, como isso se manifesta agora, e viver isso, né, no âmbito religioso é chamado pela fé. Mas o que é isso? É confiar, não é acreditar. Todos acreditam em Deus, mas confiar em Deus é o que é a fé biblicamente. Então é uma confiança de que essas percepções e esses sinais estão se manifestando de uma forma a definir e nos levar a esse propósito. Então quando nós estamos muito bem convictos disso, aí as coisas vão se manifestando automaticamente. Aí a graça de Deus vem e nós conseguimos, né, encaixar na vontade dele. Não é nada mérito nosso. Eu tenho a plena convicção disso nesses 15 anos de Japão. A gente parece que estávamos num carro sentado no passageiro e alguém no volante, entendeu?
E a gente foi vivendo isso, descobrindo isso. Não é mágica, não é uma oração num quarto que de repente manifesta tudo isso. É viver confiando todos os dias. E aí nós vamos ver esse propósito se manifestando a cada dia. E, na verdade, Betão, o motivo de eu fazer essa pergunta, né, que você ter vindo com um visto diferente, porque a gente tem uma amizade fora daqui, e esses dias ele me deu um banho de água fria, velho. Rapaz do céu. Né? Ele fala uns negócios que tocam a alma aí, você fica pensando umas 2 semanas, né? E também vai ligar com a próxima pergunta, Ok. tá? Porque ele falou assim, você acredita em Deus? Nós estávamos conversando sobre crer em Deus. E ele falou assim, é muito fácil você acreditar na sua cadeira na frente do Netflix, né? Agora, se você estiver no morro, né, subir na favela, aí nós vamos saber realmente o quanto você acredita no Pai, até onde você consegue realmente deixar as coisas de lado. Porque, né, ele tinha uma vida nos Estados Unidos, vem para o Japão sem nada, sabe? Sem saber o que vai acontecer. Se você perguntar, Betão, você vai? Né? Difícil, hein, Boss? Eu O cara acho fala que vou, hein? a questão do propósito é quando nós fizermos essas perguntas assim bem mais focadas, sabe? Você consegue largar as coisas, né? Igual o Betão. Você consegue fazer o que você faz de graça. Aí começa a enxergar talvez o que nós temos que fazer, né? E por você ter morado nos Estados Unidos, um pouco no Brasil e no Japão, você acredita que a diferença de culturas, ela pode mudar assim na forma de pensar sobre o meu propósito? Eu posso ter 2 propósitos, um nos Estados Unidos, um no Brasil, 2, 3, ou no Japão. Propósito em inglês, em japonês, em português. Essa é uma pergunta boa, não tinha pensado nisso, mas eu refletindo sobre isso, eu penso assim, eu acho que o propósito, ele pode ser multifacetado, no sentido assim, de você ter definido muito bem, né? A sua identidade é fundamental aqui para mim. Então, descobrindo a sua identidade é a base de tudo isso, né? Como isso vai se manifestar, eu acho que eu tendo a pensar que isso pode se manifestar de várias maneiras, mas com uma intenção muito bem definida, sabe? Então, por exemplo, a minha definição é, eu quero servir as pessoas. Esse é o propósito, é servir pessoas. Como isso se manifesta? De várias maneiras. Eu posso dar uma cesta básica para alguém, eu posso fazer um aconselhamento com alguém, eu posso dar um abraço em alguém, eu posso fazer uma oração, tá vendo? São 4 formas que isso se manifesta, estão debaixo da mesma intenção e mesma motivação, mas se manifestam de maneiras diferentes. Entendeu? Então, para mim é o seguinte, eu acho que tem uma ferramenta que é fundamental nessa descoberta desse propósito, né, na vida, que se chama humildade. Humildade é fundamental. E a humildade eu falo no propósito de repensar as coisas, de ter a capacidade de repensar, de não estar extremamente convicto nas suas... naquilo que você crê, sabe? Mas sempre ter um espaço aberto para que você repense a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga as suas crenças, as suas ideologias, seus dogmas, vamos colocar assim dentro do âmbito religioso. Eu acho que é muito importante essa humildade de falar assim, tá, eu estou enxergando isso dessa forma agora, mas existem outras possibilidades de enxergar essa mesma coisa? Existem. Eu acho que a humildade é fundamental nisso, né? E o fato é que, por quê? E por que eu digo isso? Porque todos nós somos ignorantes em alguma área. Sim, Com certeza. Não é verdade isso? Tem uma frase do Adam Grant que eu gosto muito, diz assim, ó, se conhecimento é poder, saber o que não sabemos é sabedoria. Como que é? Como que é? Põe aí que eu rodou aqui. Peraí. Agora. Se conhecimento é poder, saber o que nós não sabemos é sabedoria. Certo? Porque você está sempre deixando um espaço aberto para descobrir novas coisas, para refazer a sua forma de pensar, o seu jeito de ver. Você nunca sabe tudo, né? Então deixa eu fazer isso de uma forma bem didática para vocês. Eu acredito que todos nós temos, no mínimo, 3 personagens dentro de cada um de nós. Ok? O primeiro personagem eu vou chamar do promotor de defesa. Eu ia chamar de pastor, mas eu vou chamar de promotor de defesa. Vai ficar menos religioso a nossa conversa aqui. O promotor de defesa é aquele cara que está sempre tentando argumentar para proteger as suas ideais e suas crenças. Esse cara existe em cada um de nós. E sai com muita frequência. Muito. Né? Ele quer argumentar, ele está lá, né, defendendo as nossas causas que nós acreditamos serem... Eu detesto essa palavra, tá? Dentro do âmbito religioso e qualquer âmbito, que é a palavra certeza. Eu tenho certeza disso. Cara, você tem que ser Deus para você ter certeza de alguma coisa. Você começou a falar de certeza, você já está no âmbito do divino. Isso é complicado, porque você tem que ter todo o conhecimento do universo para você dizer que você é certo de uma coisa.
Então, falta humildade. Eu acho que uma pessoa fala assim, eu tenho certeza disso aqui. Então, as minhas mais profundas convicções teológicas que eu tenho, acerca da natureza de Deus, acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo, acerca das minhas convicções acerca da igreja, todas elas estão no lugar da humildade, onde eu possa, né, perceber que são convicções, que estão muito bem claras dentro de mim, mas que eu posso repensar e rever essas coisas por outras lentes, por outras perspectivas, porque eu não sou Deus. Mas o promotor de defesa está ali argumentando cada uma delas e fala assim, é isso e pronto, eu não mudo de ideia sobre isso. Uhum. Esse é o promotor de defesa, é o primeiro personagem que está dentro de nós. O segundo é o promotor de justiça, certo? É aquele cara que fica agora julgando o que as pessoas dizem a nosso respeito. Então ele tenta apresentar argumentos para desbancar as teorias contrárias e ganhar o caso em nosso favor, né? Então a pessoa chega para você e fala assim, cara, você é uma pessoa um pouquinho arrogante. Aí ele, pá, o promotor de justiça vai lá para tentar argumentar que você não é isso, certo? Que você é a melhor pessoa do mundo e tudo mais. Quando nós não temos a humildade, talvez, de dar 2 passos para trás e falar assim, cara, será que eu tô sendo arrogante na minha fala? Embora a minha intenção não seja essa. É possível, tá vendo? O repensar e a humildade vem aí. Cara, eu não sou uma pessoa arrogante, eu posso ter a convicção disso, mas talvez o que eu estou expressando e o que eu estou falando o outro possa fazer uma leitura assim. Então eu tenho que ter a humildade para falar assim, cara, como? Me explica isso. O que você leu da minha fala que soou arrogante? Porque nós temos uma dificuldade tremenda de distinguir entre arrogância e confiança, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do golfe que a gente gosta de jogar. O cara é o cara, joga pra caramba, tudo mais, tá? E ele chega pra uma entrevista e fala assim, cara, hoje eu joguei bem. Como é que você lê isso? Pô, o cara é um soberbo, acha que é o cara. Mas se o cara tá falando assim, não, eu tenho convicção do que eu fiz hoje aqui no campo, fiz um bom trabalho, e estou feliz com esse trabalho e acho que eu joguei bem. Joguei bem. Tá tendo confiança. Ele tá confiante no trabalho dele, ele não tá sendo arrogante. Ele não tá sobrepondo isso sobre outra pessoa, né? Tem uma frase do C.S. Lewis também que eu gosto, que ele fala assim, humildade não é pensar menos de si, é pensar de si menos. Pegou? Não é pensar menos de si, é pensar de si menos. Certo? Então nós podemos... Tá vendo como é que é uma área cinza, assim? Confiança e arrogância? Não, mas quando nós temos a capacidade de ouvir uma crítica e falar assim, cara, existe no mínimo a possibilidade que isso seja certo. Já é um grande passo para você expandir seu conceito, você crescer, você receber novas informações, tá? Não ser como o Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto lá no Mediterrâneo é conhecido como o Mar Morto? Porque ele não desemboca em nenhuma outra fonte, ele só recebe água. Então ele só recebe, ele não, né, desemboca em nenhum outro lugar. Então ele recebe informação, mas ele não passa informação, por isso que ele é morto. E nenhuma espécie sobrevive dentro dele. Então muitos de nós somos mares mortos, vamos colocar assim, porque nós não temos a humildade. Isso é forte, hein, Vitão? Nós não temos a humildade, sabe, de ouvir e considerar a opinião do outro. Porque esse promotor de justiça está lá tentando, né, argumentar ao nosso favor. Então tem o promotor de defesa, tem o promotor de justiça e tem um político. O político é aquele que tenta conquistar a plateia, sabe? Ele é aquele que faz campanha, lobby, para aprovar, né, as nossas causas e tudo mais. Então esses 3 estão dentro de nós. Então nós podemos correr o risco de nos tornarmos tão envolvidos em pregar nossas crenças certas e argumentar contra as crenças erradas dos outros, que nós começamos a discursar em busca de apoio que nós damos ao trabalho e repensar esses valores. E aí nós não aprendemos nada. Nós precisamos ativar um outro personagem. E aí vem um antídoto para mim, tá? Então nós falamos sobre o promotor de defesa, o promotor de justiça, o político, mas eu quero chamar a atenção a um personagem que existe em cada um de nós que eu acho que ele é importante, que é o cético profissional. Eu sou um cético profissional. Eu não estou na fé cristã hoje por experiência, eu estou por razão. Eu estudei, eu corri atrás, eu acreditava em Deus, mas não conhecia. Então eu fui atrás porque eu tinha que ter a plena convicção racional, porque eu sou uma pessoa muito racional, de saber que aquilo era possível, no mínimo. E depois a verdade, certo? Não cheguei à conclusão que é a verdade, porque de novo voltaria ao mesmo problema. Sim. De ter certeza sobre coisas. Uhum. Mas que é possível é o mínimo que eu tive que chegar. 51%, vamos dizer assim. E quando isso chegou, aí sim a confiança veio e aí a experiência produziu o efeito que produziu na transformação de mim como pessoa, sabe? Então, o cético profissional é aquele que repensa. É aquele que não bate o martelo nas suas crenças, mas tem a capacidade e humildade de falar assim, cara, eu vou pensar sobre isso. Essa perspectiva que você trouxe é interessante. Eu tenho que, no mínimo, considerar aquilo.
Isso é fundamental. Isso fala muito para nós aqui no Japão, tá? Que as pessoas vêm e elas, infelizmente, eu quero, né, que isso seja possível nós quebrarmos isso, e vocês como empresa, vocês promoverem essa linguagem, essa cultura empresarial que mude isso, das pessoas acharem que elas são máquinas que simplesmente entram dentro de um sistema, de um padrão e vivem aquilo, né, e são que nem robozinho que vão fazer o que tem que fazer e não pensam. E não reavaliam a sua vida, a sua história, os seus relacionamentos, a sua crença, seja qual for. Nós precisamos de pessoas que tenham essa humildade e falar assim, cara, só porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, não quer dizer que está automaticamente certo. Eu preciso repensar, eu preciso de outras fontes, outras informações, considerar outras perspectivas sobre aquilo, para que isso se torne uma coisa que eu possa depositar um mínimo de confiança naquilo. Entendeu? Então é muito importante. Então o cético profissional, ele exige de nós uma percepção constante das nossas próprias percepções. Então ele é uma pessoa que fala assim, eu acredito nisso por quê? Porque as pessoas não fazem essa pergunta. Por que você acredita dessa forma? Por que você vai naquele lugar todos os domingos? Por que você trabalha? Por que você é dessa empresa? Por que você é pai? Por que você... A gente não faz essas perguntas. Pior que não faz, hein, Vitão? Não faz, a gente vai vivendo, cara. E vamos nos frustrando a partir disso. Porque entramos em coisas que nós nunca deveríamos ter entrado. Fazemos coisas que nós nunca deveríamos ter feito. Sim. E aí frustração, cansaço. Eu vejo muito isso aqui no Japão. Muita gente cansada. Cansada. E não é físico. Você vê que não é físico. O físico é simplesmente uma evidência. Porque é muito mais emocional e mental esse cansaço. E aí isso se manifesta no físico. Então por quê? Porque as pessoas não têm e não sabem o que realmente estão fazendo e por que estão fazendo. Porque nós não somos céticos profissionais, certo? Então precisamos mudar essa dinâmica, sabe? Essa forma de abordar a vida, abordar os relacionamentos, abordar o trabalho. Pensar, eu vim pro Japão por quê? Já fez... Faz essa pergunta para alguém, a pessoa fica... Aí ela chega para mim e fala assim, para ganhar dinheiro não é suficiente. Não é. Porque eu conheço pessoas que ficaram aqui 70 anos, não construíram nada lá, não deixaram nada lá. Estão aqui frustradas, vivem a partir da murmuração e reclamação. E se tivesse voltado atrás e deram outra chance, faziam tudo de novo. Então o que está acontecendo? Né? E é o que mais tem, Vitão, isso aí. Pois é. E culturalmente não é diferente dos Estados Unidos, tá? Porque tem uma cultura brasileira lá também. Eu conheci um rapaz que o cara comia só miojo e morava numa kitnet, pagava o mínimo de... Não fez nada em 11 anos de Estados Unidos. Ele queria juntar dinheiro, que o sonho dele era comprar um caminhão novo. Ele queria voltar para o Brasil, um caminhão novo, tocar a estrada, viver a vida dele e tal. Ele trabalhou 11 anos nos Estados Unidos. O cara comia miojo para não gastar dinheiro com nada. O que aconteceu? Voltou para o Brasil, descobriu que tinha uma úlcera gigantesca. Gastou todo o dinheiro que ele ia gastar no caminhão em hospitais e remédios. Certo? Então o que aconteceu? Ele tinha uma meta, tinha um objetivo, mas não tinha propósito. Entendeu? E muitas pessoas estão assim. Eu gosto. A gente tem essa linguagem hoje, né? São zumbis. Conhece o zumbi? É um morto-vivo, entendeu? Certo? E nós precisamos mudar essa forma de enxergar isso. Porque cada vida passa, você sabe. Né? Olha, eu e o André estava conversando sobre isso hoje, né? A gente vai fazer 50 anos, cara. Que loucura. Eu sei que eu muito rápido. 20 e pouco, né? Muito rápido. Mas passa muito rápido, cara. E se a gente não parar para pensar e refletir e rever o que nós estamos fazendo e curtir, né? As pessoas não curtem mais a vida. Né? A gente vai... Eu vejo isso muito aqui no Japão, né? Ou curtem demais, né? Mas sabe o que eu vejo aqui, tá? Que é interessante? A pessoa sai do trabalho na sexta-feira, ela tá pensando na segunda. Ela já tá assim, segunda eu vou ter que trabalhar. Eu falo assim, cara, você tem sábado e domingo. Ela já tá pensando no trabalho na segunda. Por quê? Porque é máquina, isso é instinto, isso não é propósito, não é identidade. E você sai com o cara, tipo, sai, sei lá, almoçar e dar um rolê, e o cara só fala de trabalho, mano. Então você pegar e já dar um mata-leão no cara e falar assim, ô, velho, pelo amor, né, mano? Vamos curtir o que você tá vivendo hoje, o seu dia, né? Perfeito. E é muito isso. Conectado a tudo isso que você tá falando, Vitão, existem brilhantes mentes que nos acompanham no nosso Jinkolcast. Okay. E a pergunta que eu tenho que fazer e não quero calar, como o cara que hoje, de repente, não tem um propósito, como que ele encontra esse propósito? Mas fala fácil, Vitão, fala fácil porque, mano, senão, olha, essa pergunta eu acho que muita gente vai voltar e vai apertar de novo o play, vai voltar e vai apertar de novo o play. Olha, vai soar religioso o que eu vou falar agora, mas eu acho que sem uma experiência, uma relação com o Criador, eu acho que é impossível. Porque nada nessa vida é capaz de
definir quem nós somos e definir nosso propósito. Então essa relação, e eu não estou falando de religião, não estou falando de você... Não supre, né, Vitão? Eu estou falando daquilo que está fora, sabe? É fundamental transcender essa experiência e descobrir numa relação, tá? Não é religião, eu estou falando de relacionamento. Sim. Com um ser vivo, um criador que nos deu propósito, nos deu uma vocação, né? Que criou todas as coisas e definiu todas as coisas, tem um desígnio sobre cada uma delas. Então, acho que essa experiência com o Criador ela é fundamental. Depois, elas podem se definirem a partir de vertentes teológicas, de igreja, ou seja qual for. Mas eu acho que conhecermos a Deus é fundamental. E conhecermos a Deus, aí eu vou ser mais específico, tá? Porque faz parte da minha experiência pessoal. É conhecermos a Deus revelado em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, não é jargão de político de Bolsonaro aqui, tá? Isso é Bíblia. Certo? Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a coisa interessante sobre a cosmovisão cristã é que a verdade não é um conceito de regras, de dogmas e de leis. A verdade é uma pessoa. Essa é a diferença. E isso você pode rever em todas as religiões, filosofias, ideias que tem por aí que transcendem, certo? Nenhuma delas diz que a verdade é uma pessoa. E Jesus se revelou como uma pessoa, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então uma pessoa é uma relação, não é um código, não é uma religião, não é um lugar que você vai. É uma relação com uma pessoa. E essa pessoa que criou todas as coisas e criou você irá definir quem você é. E a partir dessa relação é que você começa a descobrir realmente que, embora você esteja na fábrica, certo? Trabalhando lá e se dedicando 10, 12 horas, você é muito mais do que um funcionário dentro de uma fábrica. Sim. Aí que começa a manifestar, aí que nós começamos a perceber realmente o que é essa vocação, esse propósito e essa identidade. Então, é muito além disso. Né? E não entre nessa ideia muito moderna, de dizer assim, não, só quando você se tornar um empresário, ter seu próprio negócio, que você será feliz. Certo? Porque tem pessoas que não foram feitas para serem empresários, donos de... É o que eu digo para todo mundo isso. E não tem problema algum com isso. A gente acha que só aí é que nós vamos ser realizados e felizes. Mas se você tiver um bom trabalho que é justo, né? Eu acho que a Jinko tem esse papel hoje, de ser isso como empresa, né? Como empreiteira e tudo mais aqui no Japão, de promover o suficiente para que as pessoas sejam bem tratadas, que elas sejam valorizadas naquilo que fazem, certo? Que seja uma empresa que promove a justiça. Promovendo a justiça, as pessoas vão se sentir não como um número mais, né? Não como uma cifra mais, mas como um ser humano. E aí vem de novo a cosmovisão cristã, que considera todas as pessoas como imago Dei, ou seja, imagem e semelhança de Deus. E quando nós percebemos isso, todos os direitos humanos vêm dessa ideia de Deus, né, se manifestar e compartilhar seus atributos com todos os seres humanos. Imago Dei significa representação. Então eu sou alguém que representa o Criador aqui na Terra. E se o Criador ele é o bom supremo, ele é o valor supremo, ele é o bem supremo, então eu manifesto isso em vida agora, né? Aquele que eu conheço, agora eu faço ele conhecido. Então quando isso começa a se manifestar, eu posso ser um cara trabalhando lá na empresa, lá na linha de fábrica, de montagem de carro, seja o que for, qual seja o trabalho, num Bentoyá, onde que for, mas ali eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo o propósito pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo e eu sei onde que eu vou chegar com isso. Pronto, você está agora, né? Eu não vou dizer em controle da sua história, mas você sabe quem está em controle da sua história. E isso te traz segurança e paz para você viver e fazer o que você tem que fazer. E se Deus quiser te promover, se Deus quiser te tirar desse lugar, entendeu? Você não é mais dono do seu destino, você agora entregou a alguém. Então, quando isso transcende, quando isso se manifesta, a gente encontra identidade, vocação e propósito. E aí pronto. Aí você pode... não depende mais da circunstância, não depende mais do lugar geográfico. Eu acho que sai essa mentalidade de falar assim, eu só serei feliz no Brasil. Essa é a nossa realidade aqui. Aí a pessoa fala assim, não, cara, a vida não é sobre lugar. Sim. Então se o Brasil acabar, acaba a sua vida também? Se o Japão acabar, acabou sua vida? Não está condicionado a isso, certo? Então a gente precisa ter uma mudança de paradigma. É uma coisa que nós falamos aqui, tá? Convidar vocês a fazer um jabá aqui. Nós temos um café, Conexão em Propósito, que nós conversamos sobre esses assuntos mensalmente. Participem certo? aí. É muito bom. Os papos são assim, cabeça, né? A gente compartilha bastante coisa lá. Então, eu quero que as pessoas entendam isso. Que é possível você, embora as circunstâncias sejam adversas, embora você não se sinta estar no lugar onde você deve estar, você pode ser satisfeito. Você pode ser pleno. Você pode, considerando quem você é em relação ao Criador, ser alguém que se sinta amada, que, sabe, que tem valor. Né? Porque tudo trabalha contra isso. Com certeza. Né? Então, eu acho que é esse caminho aí que a gente está trilhando, sabe, Beto? Acho que isso é importante. Legal. Eu tenho uma pergunta, talvez ela seja
pessoal até, mas vou tentar levar mais pro profissional. Tenho certeza que essas falas do Vitor de agora vai dar comentário lá, eu vou ter que responder. Né? E, na verdade, por quê? Eu acredito que quando você monta uma empresa, você quer que ela seja, no mínimo, tenha o seu pensamento, né? Aliás, é a sua política, é você que está determinando como você quer que ela siga, né? E a minha equipe, né, para as pessoas que estão assistindo aí, isso aí não é só de boca para fora. A nossa equipe, ela realmente trabalha para ajudar pessoas, tá? Claro que nós temos os nossos limites, né? Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso, sabe? E quando eu não consigo satisfazer até o meu próprio funcionário, até as pessoas que estão olhando de fora, aquilo me frustra um pouco, sabe? Aí eu começo a duvidar, inclusive, do meu propósito, sabe? A minha empresa, será que eu estou trabalhando com o propósito certo? Será que ele consistente o suficiente para passar por essa fase, sabe, de ruim pandemia? Então, assim, essa é a minha pergunta, sabe? Quando eu me frustrar com o meu propósito, que eu acho que é certo, né? Ok. E vai ter, né, essa parada aí de você se frustrar com isso. Sim, porque nós trabalhamos pensando que estamos ajudando, né? Mas nem sempre, talvez entre aquele advogado, eu acho que estou fazendo certo, né? Nós estamos aí defendendo, mas de repente a gente não está conseguindo fazer, né? Mas queiram ou não, isso traz uma frustração que é pessoal já, sabe? Nossa, minha equipe não está desenrolando do jeito que desenvolvendo, né? Sim. Acho que eu colocaria assim, ó. Eu acho que nós precisamos definir claramente as questões que são de natureza e de ordem. Natureza é aquilo que eu sou, isso é imutável, certo? Eu sou responsável? Eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa que deseja fazer o bem ao próximo? Isso é uma motivação, uma intenção, uma vocação que eu tenho, propósito que eu tenho em vida? Sim. Eu tenho como intenção sempre fazer o bem e não vencer o mal com o bem, o mal com o mal, perdão. Né? Ok, então essas são questões de ordem, de natureza. Então a minha natureza é essa. Eu tenho essa intenção, eu tenho esse propósito, essa identidade. Eu sei quem eu sou. Isso aqui não toca nisso, certo? A outra questão é a questão de ordem. Então, a metodologia da empresa, a filosofia da empresa, né? as formas, as dinâmicas, as maneiras que nós vamos lidar com isso, a estratégia que a empresa tem e aquilo que é de responsabilidade nossa como igreja. Eu só posso ir até o limite da minha responsabilidade. Eu não posso ser responsável por outro. Certo? Então, se eu estou convicto que eu estou fazendo tudo o que eu possa fazer para me tornar responsável pelaquela causa, e eu sei que a minha intenção é a melhor possível, eu não posso mexer nessa questão de natureza. Então, tem alguma coisa na ordem, né, na forma como eu estou agindo, no método que eu estou aplicando, que precisa talvez de ajustes. Mas tudo isso é pautado pela questão da natureza. Então, eu estou sendo responsável com aquele funcionário? Estou. Eu quero o melhor para aquele funcionário? Tenho. Eu quero. Então tá muito bem resolvido, não toca nisso. O que está acontecendo que está fora de ordem que eu possa resolver? Se tem maneiras de eu trabalhar isso e resolver isso, tudo bem. Agora, eu não posso ficar frustrado com isso, porque se eu tocar na área de frustração, eu estou tocando na área de natureza. Então eu estou me achando irresponsável, tá vendo? Sim. Isso nós estamos falando aqui na área empresarial, mas eu posso falar isso na área familiar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, bem ordina, bem banalzinho, mas bem que vai fazer sentido. É o seguinte, a minha esposa sai para trabalhar de manhã e fala assim, lava a louça para mim hoje, por favor. Aí eu falo, beleza. Tá? Aí ela chega em casa às 7 horas da noite, eu cheguei antes, não lavei a louça, certo? Aí ela chega para mim, você é um animal. Aí ela confundiu natureza e ordem, tá vendo? Em vez dela falar assim, você poderia lá resolver e lavar a louça, por favor? Ela olhou para minha natureza, olhou para o meu caráter e falou, você é um animal. Entendeu? Então nós estamos o tempo todo confundindo isso. Né? E nós precisamos resolver essas duas áreas e deixar isso muito bem definido. Então eu não sou irresponsável, eu não sou um mau dono de empresa, eu não sou um mau supervisor. Eu sou uma pessoa que talvez precisa resolver uma questão de ordem aqui. Mas tem um limite a isso, que é a minha responsabilidade. Eu não posso fazer o outro fazer aquilo que ele não quer fazer. Né? Então tem esses limites. E essas tensões vão existir em qualquer área. Mas nós precisamos saber até onde a nossa responsabilidade vai. Certo? E não tentar... Aí por quê? Se a gente está impondo na sua vontade sobre outro. Então nós temos que saber definir isso muito bem e claramente. Né? Eu acho que esse é o caminho. Legal. Foi, né, cara? Uma história, Vitão. Uma história que você tem aí, de repente, para
Pra falar pra galera, assim, de alguma pessoa, sei lá, situação, não sei, de ter descoberto o propósito, mas um bagulho louco, assim. Tem alguma história assim? Cara, eu nesse vi sentido? uma ontem. Eu vou contar pra vocês uma ontem que eu vi. Pra Que tá fresquinho. é sensacional. Não sei se eu vou conseguir, né, falar sobre todos os detalhes e tudo mais, mas aí você pode procurar na internet, tá em tudo que é lugar. Tem um filme novo que saiu nos Estados Unidos agora. Ele se chama The Sound of Freedom, né? Que traduzido seria talvez O Som da Liberdade. E é a história de um agente do FBI dos Estados Unidos. O cara trabalhava, na verdade, no Departamento de Segurança Nacional. É o Homeland Security lá dos Estados Unidos. É um filme que está desbancando grandes produções hollywoodianas agora. Desbancou o Indiana Jones agora, certo? E é produzido pelo mesmo estúdio que produziu The Chosen. Então é um filme que é independente, mas está arrebentando as bilheterias. E é a história sobre tráfico de pessoas e de crianças. E esse agente americano, que já estava trabalhando um bom tempo, estava muito próximo da aposentadoria dentro do Departamento de Segurança americano, ele começou a trabalhar pela internet, buscando essas pessoas que, pela internet, traficavam pessoas, principalmente crianças, e ele trabalhava com isso. E aí, de repente, saiu uma lei nos Estados Unidos que ele poderia buscar cidadãos americanos em outros países e prendê-los. Então ele saiu da área de internet, tentando procurar, né, esses infratores através da internet, começou a ir no chão da fábrica da história. E ele foi para o México, foi para vários lugares, né, na Ásia e tudo mais, e ele começou a ir. E aí o que acontecia? A lei americana dizia, você pode prender um cidadão americano, você não pode prender mais ninguém. Então chegou um episódio que eu acho que é até contado no filme, né, de que ele foi para um lugar e aí descobriu todo o esquema de tráfico de crianças. E nós estamos falando assim de criança de 3 meses até Nossa. 15 anos, sendo abusadas e levadas para esses bordéis, vamos dizer assim, certo? E ele descobriu, e quando ele descobriu todo o sistema que está por detrás daquilo, ele reparou que não tinha nenhum cidadão americano lá. E ele poderia, com uma ação, acabar com todo aquele sistema que estava montado ali. E naquele momento ele conta que ele ligou para a esposa dele e falou assim, olha, está acontecendo isso, relatou os detalhes da operação, e disse, se eu fizesse só isso aqui, acabaria e salvaria no mínimo 50, 60 crianças hoje. E a esposa dele falou assim pra ele, isso foi a coisa mais sensacional, ele falou assim, ó, ele falou assim, o que você acha que eu devo fazer? Porque se ele fosse contra o Estado americano, ele perderia a pensão dele, perderia todo o dinheiro. Ele disse que ele perderia provavelmente 12 milhões de dólares nessa questão de abandonar a pensão dele pro restante da vida dele. Seria mais ou menos 12 milhões de dólares. E ele liga pra esposa dele, tem 6 filhos, liga pra esposa dele e fala assim, olha, aconteceu isso aqui. E se eu entrar nessa área e salvar essas crianças, eu vou perder meu trabalho, a gente vai perder nossa pensão. Nós temos 6 bocas, pelo menos, de criança para é louco. O que eu faço? E a resposta da esposa dele foi uma coisa que chocou o mundo dele, mudou o mundo dele. Porque ele falou assim, ó... Ela disse assim para ele, quando você estiver diante do seu Criador, o que você vai responder? E ele, naquele momento, ele entrou em operação, salvou aquelas crianças e perdeu o emprego dele. E ele está vivendo, e a história conta de um desses episódios que ele salvou essas crianças. Hoje, eu peguei os dados aqui, eles já salvaram, foram 4.000 operações, mais de 7.000 vidas resgatadas e mais de 6.500 prisões. Por causa de uma atitude, de uma ação, de um cara que entendeu o propósito dele naquele momento lá, e hoje está salvando vidas até esse momento agora. Então, repare, teve um preço, ele perdeu aqueles 12 milhões, mas ele conta que do outro lado, pessoas começaram a entender a missão dele e começaram a investir na missão dele, e ele ganhou muito mais do que ele ganharia se tivesse abraçado a sua pensão e vivesse de forma normal e tranquila lá nos Estados Unidos, jogando golfe toda final de tarde, e essas crianças estariam sofrendo e passando por tudo que sofreu. Então repare alguém que no momento, e olha, é um momento assim chave, né? É uma decisão que muda uma história e muda uma vida. Mas ele já estava vivendo aquele propósito. E de repente veio um momento dele dizer assim, ó, eu estou disposto a perder tudo por isso. Eu estou disposto a não ter um centavo para viver isso aqui. Sim. E ele disse sim. E quando ele disse sim, esse propósito se manifestou completamente. E qual é o resultado e objetivo disso? Muitas vidas foram resgatadas. Repare, isso para mim aqui é por isso que eu tenho uma imagem do reino de Deus muito além das 4 paredes de uma igreja local. Isso aqui é reino de Deus para mim. Eu não tenho dúvida disso, que isso aqui é reino de Deus. Sem dúvida. O cara não tá num púlpito, não tá pregando, não tá diante de uma igreja, mas o cara tá diante de 7.000 vidas que foram resgatadas, certo? Então ele é muito maior do que eu nas minhas, né, pretensões, daquilo que eu quero fazer, daquilo do evangelho que eu quero pregar. Esse cara, ele vive isso e ele transcende. Repare que a experiência dele transcendeu.
Não foi uma coisa assim de emoção, né? Ele teve que aprender, ele teve que correr o risco de sofrer e perder muitas coisas com 6 filhos. Imagina você como pai. 6 filhos e não ter salário no outro dia. Como é que você enfrenta isso? Mas olha como é que se definiu o propósito. Eu acho, assim, ouvindo a história, assim, é muito importante também saber com quem você anda, né? Porque acho que o papel da esposa nesse momento... E, na verdade, ele conta que ele queria que ela dissesse assim, volta pra casa. Ele falou, ele sentiu vontade disso. Ele disse, nossa, eu queria só ouvir dela assim, ó. Não, nós não podemos perder esse dinheiro. Nós temos 6 filhos, temos faculdades para pagar. Mas não, alguém que estava ligado ao Criador deu a palavra e trouxe, né? Esse bagulho é tão louco, Vitão, porque Deus honra. Deus honra a sua atitude, a sua posição, a sua decisão. Deus honra, cara. Porque você é louco. Doideira. Está demais. no cinema agora, vai chegar aqui uma hora. Vamos ter e que vocês têm assistir ir mais lá uma vez assistir. o nome aí do filme. É The Sound of Freedom agora, né? É o som da liberdade. A tradução, não sei se vai ser... Os nomes mudam no português, né? Mas é The Sound of Freedom. E quem é o ator principal do filme é o mesmo que fez a Paixão de Cristo. Era o Jesus na Paixão de Cristo. Entendeu? Cara, muito Ele louco. fez o papel de Jesus na Paixão de Cristo, de Mel Então, Gibson. você, né? Eu acompanho, nós falamos aqui, né? Nós temos aí um cafezinho aí que a gente, né? A gente faz aí durante alguns dias no mês, né? E também é um líder de um grupo, né? De uma igreja. Quais são as dificuldades, os desafios que você enxerga assim nos brasileiros para encontrar o seu propósito? Porque, né, lidar com muita gente, você tem esse contato com todo mundo, né? Então... Assim, como eu disse, né? Eu acho que parte... Vamos falar de coisas do chão, assim, né? Da vida mesmo, assim. Eu acho que a humildade é fundamental, como eu disse. Né? Eu acho que a humildade, ela promove uma percepção de gratidão. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Aqui no Japão. As pessoas vêm aqui e elas acham que elas têm direito. Mas não é direito que você tem privilégios. Você não é cidadão desse país. Então você precisa discernir isso e saber que você é um privilegiado aqui. O Japão não precisa de você, em primeiro lugar. E outro, não precisava nem permitir com que você entrasse. Mas você entrou. Você está aqui, você está trabalhando, vive num país de primeiro mundo, você tem ar-condicionado, você tem... E ninguém pensa comida. isso, hein, Vitão? Ninguém. Pensa As pessoas estão dessa pensando forma. no que elas podem retirar, não naquilo que elas podem oferecer. Distribuir. Né? Agora, é interessante porque o maior de todos, Jesus diz assim, que melhor coisa é dar do que receber. Certo? Então nós temos uma percepção de direito e não de privilégio. Então acho que mudar a perspectiva dessa forma já vai nos ajudar a enxergar, pelo menos, a nossa empresa como um instrumento do Criador para trazer provisão à nossa casa. Então eu tenho comida na minha mesa, por quê? Porque o Criador usa uma empresa, usa uma fábrica, usa o que for para poder colocar esse pão na minha mesa. Então isso o resultado disso é gratidão automaticamente. Então eu vou trabalhar diferente já. Porque eu sou grato de ter um trabalho. As pessoas parecem que têm amnésia quando chegam aqui. Certo? Porque falam assim, não, aqui trabalha demais. Aí eu vou conversar com essas mesmas pessoas, elas estavam em 3 empregos no Brasil. O cara trabalhava de 9 às 5, de 5 às 11, e ainda fazia um bico no final de semana. E aí chega aqui e reclama que tá fazendo 10 horas numa fábrica por dia e tem final de semana livre. E o Vitão, o cara pega um trem, um ônibus, uma carroça, um patinete e vai chegar no trampo. E você pega o cara na porta da casa, cara. Exatamente, entendeu? Então acho que um pouquinho de gratidão que vem dessa humildade. Poxa, imagine você considerar o japonês que trabalha com você como um cara que, né, lógico, pelas leis e os governantes e tudo mais, mas ele concedeu você espaço para que você possa trabalhar ao lado dele, estar ali, né, numa empresa que pertence ao país dele, né? E olha, gente, eu vivi nos Estados Unidos 20 anos, no Brasil 11, e nenhum país do mundo até hoje, todos que eu visitei também, nunca vi um país tratar o estrangeiro como o japonês faz. O Japão é o país que melhor trata os estrangeiros na minha experiência pessoal. Gente, esse negócio de Kodomo TAT, isso não existe. Isso não existe, gente. Você tem 3 filhos, você está recebendo 120 mil, 160 mil a cada 3 meses. Os Estados Unidos vai falar para você ir trabalhar. Rala, peão. Rala. Os Estados Unidos não vai te dar um centavo. Verdade. Desculpa, cara, você não vai. Entendeu? Então eu nunca vi um país tratar tão bem. Na pandemia, vocês ganham dinheiro pra ficar em casa. Sabe? Olha, minha família tá nos Estados Unidos, minha mãe não recebeu nada, entendeu? Do governo. Né? Tinha uma ajuda lá, mas ela não podia, por causa de certas
certos requisitos que ela precisava cumprir e tudo mais. Aqui não, cara, que todo mundo recebeu. Então, assim, é um país que ele abre oportunidades, dá oportunidades para você crescer, né? Então, eu acho que um pouquinho de humildade que gera essa gratidão, eu acho que já vai mudar os ares, sabe? Já vai nos trazer uma percepção assim, poxa, cara, que privilégio eu estar num país de primeiro mundo, tá podendo suprir minha família, muitos mandam dinheiro pro Brasil, suprir minha família lá, estou cuidando da minha família aqui, olha a casa que eu vivo, cara, pode ser um apartamento pequenininho, mas você tem ar-condicionado, né? Você tem segurança, gente, a gente não entende o valor da segurança. No Brasil, você está preocupado. Eu sou do Rio, gente. Você fica preocupado com bala perdida, preocupado com assalto o tempo todo. Aqui a gente deixa carro aberto, porta aberta de casa. E a gente não reconhece esses pequenos detalhes que fazem total diferença, né? E aí, com essa percepção, eu acho que a gratidão vem e a gente começa a trabalhar mais leve, mais em paz. Entendeu? A gratidão produz efeitos assim profundos na nossa emocional. Cara, né? Vitão, suas palavras elas me tocam bastante. Tenho certeza que vai tocar muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu já até anotei aqui quais os itens que vai ser bombardeado. Porque por mais que a gente, né, trabalhe com o pensamento de querer ajudar, né, essa gratidão e essa humildade que nós queremos mostrar, não é isso que acontece muitas vezes, né? Então, se eu for trazer alguns comentários, né, do podcast anteriores, a fábrica só abusa, a empreiteira só ganha dinheiro, só eles que trabalham, né? Então não ganha mais o que é suficiente para o que eu trabalho. Então essa humildade realmente, sabe, de gratidão, hoje faz falta, né? Principalmente quando no mundo de internet, onde a pessoa consegue opinar sobre tudo, sobre todos, né? E é óbvio que nós estamos generalizando aqui, né? Não tem como você tratar de casos específicos. É impossível. Teria um podcast de 35 horas. Mas nós estamos generalizando aqui, mas entendendo que podemos dizer sem medo de errar que a maioria, essa é a experiência da maioria. Sim, né? Lógico que vai ter casos que pessoas realmente são discriminadas, são maltratadas. Esses casos existem em qualquer esfera da vida. Mas nós temos que focar naquilo que né, a maioria experimenta. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então tem um pouquinho mais de... vamos dizer assim, compaixão, né? Conosco aqui, que estamos tentando pensar essas coisas, trabalhar essas questões. Eu acho que o princípio norteador aí é importante abraçar, né? Não que a sua causa seja pior ou melhor do que outra, mas abraçar o princípio. Será que a gratidão faz bem? Eu acho que sim. Eu acho que os cientistas vão concordar com isso. Então, ter a humildade e a gratidão como carro-chefe, assim, na minha relação emocional com as pessoas e com o trabalho e com tudo mais, eu acho que já vai produzir efeitos positivos para você. Então, comece por aí. Se você tem uma experiência muito negativa, né, com a empreiteira, com o trabalho, com o Japão em si, assim, seja humilde o suficiente para deixar-se ter uma perspectiva diferente. Como eu disse, repensar certas coisas. Repensar. Faz um comparativo. Né? Lembre-se do porquê você veio. É que a gente esquece, isso que eu falei da amnésia. Lembre-se por que você veio. E comece a reconhecer que privilégio é esse de você estar aqui fazendo o que você está fazendo. É difícil, mas não era difícil lá também? Era mais difícil lá? Pensa sobre isso. Só tem um pouquinho de humildade no sentido assim, dá 2 passos para trás e fala assim, vamos fazer um comparativo aqui? Vamos ver a nossa realidade? O que eu estou podendo fazer hoje aqui nessa situação e o que eu faria lá? Entendeu? E vice-versa, né? E talvez você vai descobrir o seguinte, não, lá é melhor. Então vai. Não tô falando pra você definir. Eu tô falando pra você descobrir, ser sincero consigo mesmo, pra poder deixar com que a humildade gere gratidão, independente de onde você estiver, né? Nós falamos circunstância, locação, relacionamento, trabalho, não podem ser coisas que definem a nossa identidade, certo? Elas são ferramentas que provocam ela, mas elas não podem definir quem nós somos. Né? Porque elas não têm poder em si mesmas para fazer isso. Então, transcenda a sua experiência. Né? Olhe com gratidão. Né? No mínimo, eu vou dizer algo para você. Você já é filho de Deus, já tá no crédito. Tá no lucro. Tá valendo. Né, Vitão? Pô, você já ganhou a loteria. Se a pessoa parar para fazer isso, Vitor, acho que já vai ter uma guinada aí na vida, na posição, na postura, em tudo. E simplifica, Betão. Tem gente que complica demais a vida. Simplifica a sua vida. Descansa um pouquinho. Simplifica. Relaxa. Não fica correndo atrás do amanhã. Não corre atrás do prejuízo. Verdade. Você não sabe o dia de amanhã. Foi Jesus que disse isso, né? Com certeza. Quem anda preocupado com as coisas? Você não sabe o dia de amanhã, você é louco. Amanhã você pode perder tudo que você conquistou. E aí? Vai valer o quê? Você vai olhar para trás e vai fazer o quê? Entendeu? Então, eu acho que saber administrar melhor suas emoções e ter a gratidão e a humildade como, sabe,
virtudes principais nessa relação com as pessoas que eu trabalho é fundamental. Louco. Eu queria fazer um podcast assim, com ele, mas assim, de 3 horas. Aqueles caras, o que os caras fazem, os famosão fazem aí, 3 horas, 4 horas. Produção, 3 horas, 4 horas de podcast, eu acho que ia ser louco. Mas tem, pra gente finalizar, a gente tá com o horário apertado, mas tem 2 perguntas aqui. Como as empresas poderiam ajudar os seus funcionários a encontrarem esse propósito? Se é que uma empresa tem condições de repente, ajudar nesse sentido, Vitão. A outra pergunta seria: qual o papel dos líderes, da liderança nesse processo? Só para a gente matar com chave de ouro. Ok, a mesma mudança de paradigma que eu estou pedindo que as pessoas façam, certo? Para uns com os outros e para com o trabalho em si, é necessário que essas empresas também façam essa mudança de paradigma. Isso quer dizer o quê? Que você comece a tratar cada funcionário não como uma cifra, como um número, mas como uma pessoa, certo? E promova um ambiente de trabalho no mínimo justo. Esse é o mínimo que você pode fazer e deve fazer como responsabilidade de uma empresa. É dar um mínimo de padrão, de justiça, das pessoas poderem trabalhar com boas condições, né? De poder ter um salário suficiente para manter as suas casas, certo? Eu acho que é o mínimo que vocês podem oferecer, né? Então sejam justos, é isso que eu quero dizer, ok? Quando Deus chama na Bíblia Sagrada, e principalmente no Antigo Testamento, todos os homens para serem seus escolhidos, para levarem essa representação de Deus ao mundo, ele pede que eles sejam justos. É isso que ele pede, sejam corretos no seu procedimento, sejam justos. E aí sim essa justiça vai se manifestar através de vocês. E aí vem o papel da liderança, que é o quê? Que é transmitir, que é usar desse privilégio, que é ser representante daquilo que transcende do Criador. E aí, responsavelmente, transmitir esses valores a todos, certo? Então, eu vou ser um líder que exemplifica, que transmite, que traduz esses valores de justiça. É engraçado ter um texto que Paulo diz que o reino de Deus ele é amor, justiça e alegria. Olha só que coisa tremenda isso. Então, são valores assim que são inegociáveis. Então, um funcionário vai se tornar um funcionário satisfeito quando ele se sentir valorizado pela sua empresa. Quando ele sentir que o seu tantocho, aquele que está na linha de frente ali, ele realmente se importa por ela, não é um número. E que se amanhã ele chutar o balde, né, aí vai tirar o dinheiro do cara, né, o cara, vamos lá, coisas que acontecem aqui no Japão, né? O cara alugou um apartamento, aí o cara não tem nenhum dano no apartamento, não tem nada de errado, mas a empreiteira vai lá e tira 50, 60 mil só por tirar mesmo, porque é parte do projeto. Então, isso é injustiça, sabe? E essa injustiça vai minando o coração das pessoas e as pessoas ficam desconfiadas, principalmente do ramo que vocês estão. Então, ser justo e transmitir isso através da liderança de forma responsável, vendo as pessoas como imago Dei, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, o respeito, né? A forma de falar é fundamental, de ver como ser humano mesmo. Eu acho que falta isso e eu tenho a dizer que uma empreiteira que promove esses valores e esses princípios vai ser uma empreiteira fora da caixa e vai se destacar aqui. Porque as pessoas vão querer trabalhar. Eu não ouço isso. Eu quero trabalhar naquela empreiteira. Eu nunca ouvi isso até hoje. Eu já escutei, Vitão. Pois é. E é isso aí. Para fechar, você teria uma mensagem assim para os nossos ouvintes, nos brilhantes? Cara, eu vou deixar a frase do Adam Grant aqui, que marcou aqui, né? Se conhecimento é poder, saber o que nós não sabemos é sabedoria. Então vamos guardar isso aí, né? Com humildade, cheio de gratidão no nosso coração. Eu sei que isso vai mudar as nossas lentes. Nós vamos começar a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente, os relacionamentos de uma forma completamente diferente. E a vida vai ficar mais prazerosa, sabe? Mais gostosa, assim. E nós vamos vê-la como uma dádiva do Criador de verdade. Cara, maravilha. Show. Vitão, cara, é prazer imensurável ter você aqui. De estar sentado aqui. Eu vejo assim, tipo, eu sou um privilegiado de estar... Cara, o Vitor falou de uma reunião que rola e depois vai ter aí na descrição várias coisas, vários detalhes aí. Dá para todo mundo ter acesso a essa reunião. E, cara, você conversar com esse cara aqui é um privilégio. Privilégio, Vitão, de ter você aqui no nosso Jincocast. Eu desejo que Deus continue te usando, te abençoando em tudo que você estiver fazendo, que você possa continuar impactando vidas com esse teu pensamento, com esse teu direcionamento de Deus. Cara, é monstro demais. Você não é fraco, não. Tá maluco. É isso aí. E se você gostou do programa, né? Se você acompanha a Jinco Empregos
pelo YouTube, pega os nossos vídeos aí no YouTube. Não se esqueça de inscrever no canal, de acionar o sininho aí para receber os nossos novos vídeos e também as nossas plataformas de áudio, certo? Nós estamos aí no YouTube, nós estamos no Spotify, que eu sempre esqueço esse nome aí, Spotify. Nós estamos também no Instagram, Facebook. Então segue a gente. Nós vamos colocar aí na descrição todos os endereços. Clica lá, segue nós. Tamo junto. Abraço. Só conteúdo topzera. Fui! Vitão, brigadão. Prazer. Valeu, Vitão. Nós, tamo junto. Arigató. Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Jinko, um novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.